Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo agora falando dos nossos procedimentos faciais, mas não explicando sobre os nossos protocolos, e sim fazendo você entender o porquê que você está envelhecendo. Hoje eu vou falar sobre as 5 camadas da nossa pele que, quando você vai fazer um tratamento de rejuvenescimento, precisa ser levado em consideração todas. O que eu já deixo aí o recadinho para você que comprou aquele creme milagroso, não vai fazer o resultado que você quer, tá? Vamos entender um pouquinho sobre as camadas da pele para vocês começarem a praticar em casa hábitos que vão ajudar você a rejuvenescer, que no final eu vou passar uns truquezinhos, tá bom? Bora lá! Antes de eu começar sobre as histórias das camadas, eu gostaria que vocês soubessem que a integrativa, ela sempre vai pensar em níveis mais profundos. E é por isso que talvez as outras estéticas que algumas pessoas frequentam não entendem de um rejuvenescimento integrativo. Porque, vamos lá, você precisa pensar na epiderme, na derme, na hipoderme, na miofáscia e nos ossos. Isso mesmo, nós temos 5 camadas onde a gente tem que trabalhar o rejuvenescimento da pessoa. Antes de qualquer coisa, a gente pensa primeiro no visual. Então, o que você enxerga é a epiderme, que é quando a pele está clara, que é quando a pele está bonita. E se ela não estiver vivendo essa fase positiva que é da pele, ela está oleosa, ela está seca, ela tem cravo, ela tem acne, ela tem melasma, ela tem poros abertos, ela tem rugas, ela tem flacidez. Olha, viver no negativo da nossa saúde, ele traz muito mais coisas ruins do que a gente imagina, né? E quando eu tô falando da epiderme, eu tô falando desses processos que a gente vê, como peeling de diamante, hidratação com máscaras, sérums e etc. Talvez seja a camada da pele menos importante para o rejuvenescimento. Porque se você não pensar um pouquinho mais a fundo, você não consegue ter a explicação do porquê que o creme não está funcionando. Porque ele pode até funcionar, mas se as outras camadas estiverem saudáveis. E a segunda camada muito importante para o nosso rejuvenescimento é a derme. A epiderme é o que seleciona o que você coloca, o que você encosta, o que você passa. Essa seleção que ela faz é o que eu vou deixar cair na derme. Porque a derme são aqueles produtos que as pessoas vendem assim, dermocosmético. Significa que ele tem um grão, uma gramatura minúscula, que é capaz de penetrar a epiderme e atuar na derme. Só que quando a gente está falando de derme, a gente está falando de uma região que já é vascularizada. Então, ela já é beneficiada pela qualidade do seu sangue, pela qualidade da água que você ingere, assim como todos os produtos cosméticos que você passa aqui caem na sua corrente sanguínea. Alguém já falou para você os malefícios de usar protetor solar todo dia? Não. A maioria deles falam que tem um grande benefício, principalmente para você poder rejuvenescer. Mas se você for fugir da indústria, porque, tipo, estão falando todos os benefícios, porque a indústria vive da venda do protetor solar. E aí você pesquisa o que tem dentro do protetor solar. E aí você vê que tem petróleo, parabenos e tudo que você pode imaginar de coisas ruins e tóxicas. Tá. Quando cai na corrente sanguínea, quais são os efeitos de você passar protetor solar todos os dias? Lembrando que a gente compra protetor solar pro sol. E se você não tá no sol, você não precisa usar protetor solar. Ah, eu fico de frente com uma luz que não sei o que. Gente, as pessoas precisam que você compre o protetor solar. Ah, eu tenho melasma, legal. Tem abordagens específicas de proteger de dentro para fora. E se você fosse expor a algo quente, você usa. Se você não for, você está cooperando para o seu melasma continuar em você.
Quando você entender nos próximos vídeos que eu vou falar de melasma, a gente entra nesse assunto. Então a derme, ela é uma camada da pele que é muito importante. Porque se a epiderme não está bem, isso significa que a sua corrente sanguínea também não está bem e que você está com certeza absoluta com o seu sistema circulatório, o seu sistema linfático e todos os seus sistemas de detox não funcionando. Porque quando você não coloca essas toxinas para fora, essas toxinas começam a ficar na sua pele. E o nosso rosto é a televisão do nosso corpo. Tudo que acontece aqui, a gente já sabe o que está acontecendo dentro do seu organismo. Então fica aí para você a dica de que tudo que você passar na epiderme, que é a camada mais superficial, passa para a derme. E quando cai na derme, entra na corrente sanguínea. Ainda falando sobre essas duas camadas, quando você compra esses tipos de produtinho que passa e a pele fica muito macia e você tem o resultado lá que você passa a ver a pele brilhando, é porque eles deixam uma leve camada, como se fosse um isofilme naquela hora. E por isso que você sente a sensação de macia, né? Porque ela encapa, é como se tivesse uma espécie de silicone, de plasma ali, que naquela hora você acha que tá tudo lindo. Mas se ele fosse hidratante, no dia seguinte você não tava com a pele seca. Então já caiu por terra você usar hidratante achando que a sua pele vai hidratar. Você está intoxicando o seu sistema linfático e depois vem gastar dinheiro aqui comigo para fazer drenagem linfática, né? Que todo mundo faz uma coisa junto com a outra para não perder dinheiro. Mas falando da terceira camada, que eu gosto de falar bastante, é a hipoderme. É a camada que dá formato no seu rosto. Então, quando você é mais jovem, você é mais bochechudinha, você tem gordura mais próximo dessa região temporal, você tem a pele mais hidratada, porque você, até os 25, 30 anos, tem sim de 75% a 80% de água. Depois dos seus 28, 26, assim, até algumas pessoas muito antes do que essas datas, tá? Tudo depende do ritmo de vida. Começam a perder a hidratação do corpo. Então, no automático, todos os sistemas vão ficando ressecados. Mas a região da hipoderme, por ser uma gordura, ela também some com o emagrecimento e ela também some com o passar da idade. Mulheres com 30 anos, elas têm geralmente essa marca, que eu tenho uma bem marcada, mas eu emagreci 23 quilos, então o emagrecimento me trouxe esse rosto mais magro. E agora, com 32 anos, eu estou com o rosto mais magro ainda, porque já é normal, é da natureza a gente perder o volume da região do malar, que é onde as pessoas fazem o preenchimento, porque não é só a hipoderme que diminui, principalmente a região óssea, porque nós vamos envelhecendo. Se você achar que você não vai envelhecer, você está sofrendo todo dia, tá? Você está sendo, como é que eu posso, aliciada por forças aí negativas que existem, que você vai ser eterna. Procurar algo para te deixar mais jovem é uma coisa. Procurar algo para me deixar mais jovem e não aceitar que mesmo estando um pouquinho mais jovem eu estou envelhecendo é sofrer todos os dias e é envelhecer mais rápido. Esse olhar integrativo que eu estou falando para vocês, ele é muito novo no mercado. E se você não começou a visualizar dessa forma que eu estou falando, você vai sofrer. Você vai aplicar Botox, Botox é super tóxico, trazem problemas emocionais como principalmente depressão, ansiedade e dores de cabeça. E eu vou falar um monte de doença a mais quando eu pegar no tema do Botox. Se você for colocar os preenchimentos, aqueles que dão volume, não seja exagerada. Coloque algo que fique mais sutil e que também não prejudique você. Vocês já viram aí algumas famosas que estão com os rostos deformados porque estão passando por processos inflamatórios no corpo. E o hidróxido de cálcio, que é aquilo que as pessoas injetam para poder simular a gordura do rosto, atrai muita água. Então, se você está passando por processos inflamatórios e retendo muita água, por isso que você fica com aquele fofão, com aquele bochechão. E se estiver tomando corticoide, que é um anti-inflamatório, é um medicamento hormonal, tá? Ele atua em inflamações e infecções, mas ele também ativa seu sistema hormonal. As pessoas desenvolvem gordura mesmo nessa região. Então, ou aquilo é excesso de água ou é gordura, que só com o emagrecimento vai sumir também. Então, a hipoderme a gente só trata em quem tem muita bochecha e realmente vai fazer uma diferença tratar a bochecha. No máximo, uma hipoderme de papada ou de pescoço, que às vezes é muito comum acontecer. Mas a estética, ela não prioriza diminuir a gordura do rosto, porque é algo que te deixa mais jovial.
Ah, tem uma bochecha muito gorda. Hoje a gente tem até a técnica da bichectomia que pode te ajudar. Mas também existem outras técnicas menos invasivas, que é trabalhar essa gordura da bochecha com ultrassom ou com tração cíclica. Tenho certeza que você vai gostar do efeito e não vai modificar nada da sua personalidade. Quando a gente muda nosso rosto, a nossa personalidade pode mudar junto com isso. Mas fica para um outro tema para falar de questões quânticas e física quântica, tá bom? Entrando na quarta camada, eu vou falar da fáscia, que está muito coladinha, né? E todo mundo chama com o músculo e todo mundo chama de miofáscia. A fáscia é aquela camadinha branquinha que às vezes você está pegando o frango ou a carne e você vê. Ela simplesmente é um sistema que é unipresente, ou seja, essa fáscia é o que conecta todos os nossos tecidos. Epiderme, derme, hipoderme, músculo e o músculo no osso. Opa! Quase que caí. Então, o que acontece? Sem a fáscia, a gente não tem comunicação nenhuma dentro desses tecidos. Então, a fáscia é a camada da pele do rejuvenescimento mais importante que existe. Então, vamos lá. Eu vou tratar a epiderme, que é a camada que eu vejo, eu vou tratar a derme, que é a que eu vou nutrir, a hipoderme, se eu precisar dar um formato diferente no meu rosto, e a miofáscia, que vai me rejuvenescer. Porque quando eu tô falando de músculos, né, miofáscia, eu tô falando em algo que sustenta de verdade o nosso rosto. Quem é a camada responsável pelo sorriso? O músculo. Quem é a camada da pele é responsável pelo tô triste, tô feliz, tô chorando? São os músculos. Então, paralisar este músculo traz débitos para a questão emocional e para a saúde. A mesma coisa para quem põe aqui, a mesma coisa para quem coloca aqui. Então, os músculos é o que ajuda a rejuvenescer a sua pele. Como que nós tratamos os músculos? Com microcorrente, contração e eletroestimulação. Mas em casa você pode fazer alguns movimentos diários que vai ajudar você a rejuvenescer e eu vou passar o passo a passo no finalzinho desse vídeo. Então, a miofáscia é um sistema elétrico que nutre e conecta todas as outras camadas. Por último, nós vamos falar do nosso tecido ósseo, que dificilmente qualquer tipo de estética consegue competir com essa perca, mas nós conseguimos freá-la. Nós sabemos que vitamina K2 é responsável pela formação óssea do rosto de qualquer bebê. Então, se você quer ter um bebê lindo, bem formado, que tenha todos os contornos do rosto alinhado, você tem que ser uma mamãe saudável. Durante a gestação, suplementar B12, ácido fólico, K2, vitamina D, vitamina A, porque são todos esses fatores que fazem o rosto ser bonito. Tá bom, eu tô perdendo muito osso, o foco não é o que eu vou fazer na estética, não é o preenchimento que eu vou pôr, vou no médico para frear a perca de cálcio e de proteína que eu estou tendo nos meus ossos. Então, essa parte óssea a gente deixa para conversar com você quando você vier em uma avaliação. E o mais importante é você lembrar que o seu rosto é feito de músculos. E todo músculo precisa ser treinado. Se eu não vou na academia, minha bunda não vai subir. Mas se eu for na academia, minha bunda vai subir. A mesma coisa é o seu rosto. Quando você está sofrendo de bigode chinês, você tem 3 tipos de flacidez. A flacidez da epiderme, que é essa pele que você está vendo daqui, que muitas vezes é craquelado, ou às vezes tem aquele risco. Você está sofrendo de flacidez da derme, que provavelmente não está recebendo vitaminas, minerais e água do músculo, e por isso que ela cede. E a epiderme, o músculo, ela sustenta a hipoderme, que é a gordura, então ela fica bem nesses 2 meinhos. Ou seja, a sustentação da pele, que é a derme, não aguenta e fica com essa gordura aqui parecendo bochecha de bulldog, porque desce a gordura. Só que quem sustenta a gordura e a derme é o músculo. Por isso que quando você sorri, as coisas se levantam. Então, a dica número 1 para você poder fazer em casa é assim que você acordar, escovar seu dente, de repente lavar o rosto, é ficar 30 segundos com um sorriso no rosto. Porque este músculo que tem aqui do nosso malar é responsável por levantar, né, essas marionetes, por levantar o bigode chinês. Então, este movimento, mesmo que você não esteja feliz, vai ajudar você a malhar este músculo.
Fiquei 30 segundos assim, agora você vai fazer 3 repetições iguais essa que eu vou te passar. Você vai fazer um bico falando ó, tô dando o exemplo, mas não precisa ficar falando ó. Então você vai fazer um bico falando ó e vai tentar dar a risada com esse bico falando ó. Então eu vou fazer porque eu não vou conseguir falar. Então eu deixo o bico fazendo ó e fico dando sorrisos com esse movimento de ó. Isso é um exercício para esta região e você não ter o bigode chinês. Falando do caimento de pálpebras, das linhas da testa, quanto mais brava, irritada e infeliz você for, é óbvio que você vai ter isso daí. Então você vai puxar a sua sobrancelha também 30 segundos. E vai também puxar essa região dos olhos por 30 segundos. E o exercício dessa região é simples, é assim. Se aperta e abre o máximo que você conseguir. Se aperta e abre o máximo que você conseguir. São exercícios que rejuvenescem. Para completar essa dica, faça skincare uma vez por semana com argila, porque a argila é a única coisa que consegue atrair os metais para ela e retirar a quantidade de, por exemplo, maquiagem, protetor, bruma, primer, de tudo aquilo que a gente usa no dia a dia para nossa maquiagem. Então, tem como você se cuidar em casa e não precisar de tratamento estético? Sim. Tem como você não gastar dinheiro e querer rejuvenescer? Não, porque você vai ter que investir em você. E se você achar caro investir na sua beleza, quem será que você ama em primeiro lugar, né? Agenda uma avaliação lá na clínica, a gente vai avaliar quais flacidez de rosto você tem, se é de pele, de músculo ou de gordura, e a gente vai atuar em tudo isso daí. Com atração, com ultrassom, com argila, com os dermos cosméticos veganos que a gente trabalha aqui. E se você for em qualquer outro lugar, você já aprendeu e ninguém vai mais te enrolar. Então, se eu tenho bigode chinês, eu nunca vou preencher meu bigode chinês. Eu vou me preocupar em o que faz levantar o bigode chinês, que é o músculo, ok? Gratidão, mais informações só vindo aqui na clínica. Tchau!